juntos novamente para esse intrincado livro que nos faz pensar. Universo e Vida, Espiritismo e Ciência. Hernani Santana, pelo Espírito Áureo. Processo de alimentação. Decorre do princípio físico da conservação de energia que nenhuma atividade vital pode manter-se sem contínua alimentação energética. Alimento é, por definição, qualquer substância capaz de ser oxidada dentro de uma célula para nela produzir energia. O metabolismo, que é fisiologicamente o conjunto dos fenômenos químico e físico-químicos de assimilação e desassimilação de substâncias, traduz o processo inerente à própria natureza dos seres vivos. Nos vegetais, a oxorredução da fotossíntese se realiza por etapas, sempre com absorção de energia. Uma planta, para sintetizar cerca de 180 gramas de glicose, utiliza aproximadamente 686 gramas de calorias de energia, sendo possível em condições favoráveis a fabricação horária por meio de grama de glicose por metro de superfície foliar iluminada. Não vem ao caso o fato de que a glicose produzida por fotossíntese logo se polimerize, tornando-se amido na própria folha. O que aqui importa é assinalar que não bastam as matérias-primas, água e gás carbônico, e os catalisadores, clorofila e enzimas, para que a fotossíntese aconteça, pois ela não ocorrerá sem a incidência indispensável de energia luminosa. A fotossíntese é, como todo processo de natureza alimentar, um sistema de produção de energia por meio de aplicação de energia. No caso, isso se dá por fabricação de substâncias orgânicas elaboradas a partir de minerais, através de reações endergônicas, sendo a luz a fonte energética utilizada. Embora ocorram na fotossíntese fenômenos derivados que não dependem de raios luminosos, é a energia luminosa transformada durante a reação de decomposição da água em presença da clorofila que alimenta as reações endergônicas das células. Como os vegetais, destituídos de clorofila, e os animais dependem da alimentar-se de matéria orgânica sintetizada pelas plantas verdes, podemos concluir que toda a energia que mantém vivos seres em nosso mundo provém das transformações da energia solar. Entretanto, podemos e devemos levar mais longe as nossas conclusões, se considerarmos que essa realidade não se confina à fisiologia terrestre em termos de matéria propriamente dita, pois se estende ao plano dos humanos desencarnados, nos mesmos níveis substanciais de evolução. A matéria mental, apesar dos aspectos estruturalmente diversos nos quais se organiza e se manifesta, obedece os mesmos princípios fundamentais que regem o mundo físico, tal como entendido na crosta planetária, sob o influxo da atividade mental. A glândula perispirítica, que corresponde à hipófise, na soma carnal, segrega uma espécie de hormônio semelhante à tireotrofina, cuja ação estimuladora auxilia a produção, pela tireoide perispiritual, de uma secreção semelhante à tiroxina, cujo trabalho não somente influi no metabolismo do corpo espiritual, mas atua, além disso, como importante fator de equilíbrio ou desequilíbrio na estrutura celular do psicossoma. Meus amigos, ele está falando do metabolismo perispiritual, espiritual. Isso é muito interessante. Precisamos ler e reler este capítulo. Continuando. Se bem que os processos de alimentação do soma perispirítico dos desencarnados humanos se caracterizem por extrema variedade de tipos nos mais diferentes escalões evolucionários, eles não diferem substancialmente dos que se conhecem na crosta do mundo. O que ocorre é que somem em escala inversa nos planos hierárquicos da evolução, pois enquanto os desencarnados mais, entre aspas, materializados, simplesmente continuam a agir segundo os mesmos métodos e processos a que habituaram, adaptando-se às circunstâncias e às contingências da nova situação em que se encontram.
os mais licenciados da matéria densa efetuam, em níveis e escalas superiores, o mesmo processo de fotossíntese dos vegetais verdes da crosta planetária para elaborarem o seu próprio alimento, quintessenciado a partir dos princípios elevados da luz enobrecida. Eu posso estar enganada, mas é o que eu entendi. Seres espirituais ainda muito próximos da crosta em escala evolutiva, que é a da maioria das pessoas que morrem, que perdem o corpo físico no plano terrestre, precisam sim de se alimentar. Precisam sim de se alimentar. Eu vou ler de novo esse último parágrafo. O que ocorre é que sobem em escala inversa nos planos hierárquicos da evolução, pois enquanto os desencarnados mais materializados simplesmente continuam a agir segundo os mesmos métodos e processos a que se habituaram, adaptando-os às circunstâncias e às contingências da nova situação em que se encontram. Não é a mesma comida do plano físico, mas ainda assim é um alimento. Os mais distanciados da matéria densa efetuam, em níveis de escala superiores, o mesmo processo de fotossíntese dos vegetais verdes da crosta planetária, ou seja, os seres mais evoluídos se alimentam de luz, certo? Para elaborarem o seu próprio alimento quintessenciado, a partir dos princípios elevados da luz enobrecida. Então, repetindo, os espíritos que perdem o corpo físico estão ainda muito próximo da nossa vida material, continuam sim tendo um tipo de alimentação. Já os espíritos mais elevados se alimentam da luz solar enobrecida. Se avançarmos nossos pensamentos na progressão lógica das induções a que nos levam os princípios da evolução, então acabaremos por começar a entender o sentido das palavras do Divino Mestre, quando disse: Eu tenho para comer o alimento que vós não conheceis. Meus amigos, a gente vive ouvindo gente dizer que espírito morre, não precisa comer, não precisa vestir, não sente frio, não sente fome. Será? Será? Não podemos ser tão simplistas, não é verdade? Por hoje ficamos aqui. Aguardo todos na sequência deste estudo.